É tranquilo. E já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui de domingo, dominical, né? E hoje tá especial esse programa porque hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Marcelo Panza da Argentina. Marcelo, bem-vindo. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, Dr. Paulo, muito obrigado. O Marcelo, ele fala o português, tá? Toda a entrevista vai correr em português. E o tema de hoje, que a gente vai estar conversando aqui, é sobre a eficácia e efetividade da ativação comportamental no tratamento da depressão. O Marcelo é uma autoridade para estar falando isso e tem um capítulo muito legal, né? Que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? De uma hipótese integrativa e etiológica para a depressão, tá? O programa está imperdível, então fique com a gente. E já estamos novamente aqui. Marcelo, agora a gente já pode conversar mais tranquilamente. Sim. Aqui em Curitiba tá muito frio, tá? Sim, muito frio. Que é muito legal isso para mim. Eu gosto muito do frio. Eu tenho dois invitados. Venham, filhos. Venham. Um momentinho. Eu negociei com eles porque primeira-feira eles estão comigo. Ele e Esteban, minha afilhada. Olá, Esteban, que tal? Nicole! Nicole, minha afilhada também. Bom, já ficam famosos, ninhos, crianças já podem ir para lá. Bom, fechem na porta, muito bom. Tempos de quarentena, de live, a coisa acontece ao vivo e a cores. Sim. Marcelo, eu tenho uma primeira pergunta para você, tá? Você traz uma hipótese muito legal a respeito das causas da depressão, porque muitas disciplinas, né, de certa forma, levantaram dados ao longo de extensas décadas, né? E cada qual traz uma contribuição para o entendimento do transtorno depressivo maior, que é o que a gente vai estar conversando aqui agora. Eu gostaria que você falasse, né? Vou te perguntar sobre cada uma das que você colocou no livro, né? Para depois a gente entender onde que dá essa integração que você está propondo aí, que está tão interessante, com a hipótese comportamental. Né? Como que dá a integração de todas essas hipóteses, né? Cada qual vai explicar uma parte do fenômeno, né? Da depressão, do que se convencionou chamar de depressão. E lá na síntese você consegue ver muita clareza, né? Com muita coerência, a integração dessas hipóteses aí. A primeira, né, como não haveria de ser diferente, a mais famosa, né, que também, né, mais popular, né, mesmo entre público não técnico, né, é das monaminas, né, uma hipótese aí do conhecimento biomédico com base em monaminas, né. Você poderia explicar a primeira hipótese, né? Sim. Bom, como você diz, Paulo, esta hipótese é a mais popular, é a mais utilizada, é o sustento da aplicação de psicofármacos, de diversos psicofármacos, agora principalmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Bom, é uma hipótese que tem o fundamento nas alterações neuroquímicas dos níveis principalmente de serotonina, dopamina, noradrenalina. Também há muitos reportes de alteração do glutamato e do metabolismo do ácido gama-aminobutírico. Mas esta hipótese é muito interessante porque tem muitas interfaces. A interface do eixo hipotálamo-hipófiso adrenal,
que isso gera também disfunções neuroquímicas. As hipótesis celulares com respeito a alterações de diversas enzimas que hipoteticamente gerariam a deplexão da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, hipótesis genéticas, hipótesis de interfaces ambientais, o estresse que geraria uma alteração no eixo hipotálamo-hipófiso adrenal, então o nível de serotonina iria baixando, o nível de dopamina também. Então, esta hipótese é muito interessante, mas é uma hipótese que analisa um nível de análise do corpo, que é o nível neuroquímico. É muito interessante porque tem interfaces comportamentais. Por exemplo, a anedonia, por exemplo, da depressão, a bulia, a astenia, são todos fenômenos que têm muito que ver com a redução da dopamina e a redução da noradrenalina. Essa sensibilidade aumentada a estímulos aversivos tem muito que ver com a diminuição da serotonina. Então, é uma hipótese muito legal, mas o problema é que a hipótese mesma não acontece em todos os casos, ou seja, não permite explicar todos os casos da depressão, por um lado. Por outro lado, o problema também é que uma hipótese reducionista, ou seja, o tema neuroquímico tem que ver com uma enorme quantidade de interfaces que muitas vezes não se explicitam. Por exemplo, a interface contextual, ambiental, a interface endocrina, a interface imunológica. Então, é uma hipótese muito interessante, é o sustento do tratamento psicofarmacológico para a depressão. E como você diz, por isso é a hipótese mais difundida. Eu acho que é muito interessante, mas é um nível de fenômenos em um sistema do corpo humano que seria muito interessante poder integrar com outros níveis. Outros níveis, sim, porque essas depressões, né, como você falou, serotonina, monamina, noradrenalina, elas não acontecem no vácuo, né? Existe sim uma interpretação muito enviesada, né, de certa forma, até para dar substância ao construto teórico do que seja a depressão, porque é um conceito, né? Então se criou todo, né, com base nessas variações neuroquímicas, que elas são reais, elas são fenômenos, né? Porém há que se ver se elas são causa ou consequência do que acontece com as interações do homem com o seu mundo, né? Sobretudo o mundo social. Sim, assim mesmo, Paulo. Sim. E a hipótese, né? Você começou a falar um pouco, né? A hipótese neuroanatômica funcional. Sim. Tá? Que é outra hipótese, né, dentro da seara biomédica. Como que seria essa hipótese? Essa hipótese começou nas décadas dos 90 com a equipe de Luhmann, colaboradores. Eles acharam que é muito provável que estas disfunções, que estas alterações neuroquímicas tenham uma origem neuroanatômica, nas alterações do sistema do hipocampo, o sistema hipotalâmico, talâmico, pituitário, e também o sistema do lóbulo frontal, e também alterações nas glândulas adrenais. Então, o que Luhmann e sua equipe por primeira vez fez é uma hipótese que considerava que o problema do base do transtorno depressivo maior, ou a depressão unipolar, é concretamente alterações neuroanatômicas que gerariam as alterações neuroquímicas. Muito interessante esta hipótese, mas não todos os casos, não em todos os casos se confirma. Então, como todas as hipóteses têm evidência a favor e evidência rejeitando estas hipóteses. É interessante porque os autores consideram que o problema principal não está na neuroquímica, mas na neuroanatomia e na neurofuncionalidade. E a
a parte neuroquímica seria uma espécie do epifenômeno das alterações neuroanatômicas funcionais. É uma hipótese muito interessante. Muitas pessoas consideraram que esta hipótese poderia integrar-se com a neuroquímica e gerar uma explicação mais extensa e funda com respeito ao tema neurológico. E causa grande curiosidade, né? Porque sempre quando entra no nível anatômico, né? É algo que chama muita atenção, né? De alteração no nível morfológico, de certa forma, né? A hipótese imunológica. Conta para nós aí um pouco da hipótese imunológica, né? São várias hipóteses nessa seara biomédica, né? Sim. A hipótese imunológica é ultimamente a hipótese que tem muita mais transcendência, muito mais interesse, porque eu acho que todos os que estamos interessados neste campo, neste field, hemos sentido muito a depressão é uma enfermidade inflamatória. Agora, bueno, resultou ser isto. Bom, a hipótese imunológica tem o sustento que se você toma pacientes com transtorno depressivo maior e você fez um perfil imunológico das citoquinas e compara com grupo control normais ou com grupo control de outras patologias, você vai achar o perfil das citoquinas alterado. Por exemplo, a interleucina 6, a interleucina 10, a interleucina 12, o factor necrótico tumoral, muito mais elevado comparativamente, com diferenças estadísticas com respeito ao grupo controle. O mais interessante desta hipótese é a integração que o equipo de Slavich fez, porque ele considera que o ambiente aversivo, o ambiente social, ele diz, social. Ambiente social, ou seja, o ambiente, os estímulos aversivos sociais, segundo a equipe de Slavich, fazem que o cortisol aumente, e isso o que faz é que as interleucinas aumentem, porque é como uma espécie de resposta protetora do organismo frente à aversividade social. Isso é muito interessante, porque esta hipótese que parece um pouco reducionista se ha integrado com o factor ambiental. E ela própria deixa da influência social, né? Sim, sim. Mas a hipótese pura imunológica diz que os níveis de citoquinas, algunas interleucinas, no todas, algunas, ficam alteradas, ficam mais elevadas que em grupos controles. E então, muitos pesquisadores deduziram que esta é a base etiológica da depressão, mas há muita evidência que não. Por quê? O ano passado se fez um meta-análise muito interessante que pareava os sintomas com as alterações imunológicas e parece ser que as alterações imunológicas são posteriores à aparição dos sintomas. Então, as alterações imunológicas das citoquinas seriam posterior à apresentação dos sintomas. Então, seria uma consequência e não uma causa. Não seria uma questão etiológica, sino uma questão de alterações causadas por o fenômeno da depressão, o fenômeno neuroquímico, endócrino, imunológico, hematológico. Bom, então é uma hipótese que teve ultimamente muita transcendência, mas agora há muito recelo, muita cautela com respeito a isto, porque parece ser que é uma consequência mais que uma causa etiológica da depressão. Alteração imunológica em algumas, não em todas. Não em todas? Sim, em todos os fatores inflamatórios. Em alguns, interleucina 6, 10, 12. Então, é interessante isto, porque há muita evidência que é uma consequência, não uma causa. Isto é muito novo. O ano passado, este ano,
que se han publicado muitos estudos a respeito de isto. Bom, para não chamar a gente de reducionista aqui, é isso que a gente entra na hipótese comportamental, afinal, né? Estamos falando de ativação comportamental e você traz dados de eficácia e efetividade, né? O que muitos estão curiosos para saber, né? Bom, o que eu sempre achei com respeito às hipóteses etiológicas da depressão, bom, a primeira coisa muito visível é o reducionismo das hipóteses e a dificuldade da integração. Bom, há um paper 2016 da equipe de Wittenberg, muito legal, mas integrava hipóteses cognitivas, hipóteses contextuais, hipóteses, todas as hipóteses, mas não falava das variáveis comportamentais, falava de estímulo de estresse. O que é um estímulo de estresse? Tecnicamente falando, o que é isso? Bom, é um construto muito molar, né? Muito abarca um mundo de... Se o analista de comportamento falaria, um mundo de estímulos existe no que eles estão chamando de estresse, né? Estímulos e respostas. Assim mesmo, é muito geral isto. É uma coisa que é muito... it's a shame that temos muita especificidade no mundo do análise do comportamento como para utilizar estímulo de estresse, que não é nada especificado. O que é isto? São estímulos aversivos, é a perda de estímulos apetitivos. De que está falando? Bom, então, eu acho que é muito importante, porque se olhamos as hipóteses comportamentais, que eu quero destacar uma coisa que eu considero também muito importante, que você tem muitos papers muito interessantes. Esse é o livro que está aqui mesmo. Está aí o livro. Sim. Eu queria destacar, Paulo. Eu acho o livro é esse, tá? Para quem não conhece ainda. Esse livro, sim. Ativação comportamental na depressão. Sim mesmo. Fez um ano agora. Um ano. Eu quero mostrar um minuto. Aqui tenho também o livro, seu livro, que é excelente. Mas por quê? Porque fez muito ênfase no controle aversivo. É muito interessante porque o controle aversivo permite integrar tudo. Porque se você fica que um organismo, tentemos pensar evolutivamente, esta coisa de que o estado de ânimo fique muito baixo, de todas a anedonia, astenia, as condutas de retraimento, ou se você quer de esquiva passiva, devem haver evoluído de alguma forma, porque estão em todos nós. A depressão é uma coisa que geneticamente tem uma heredabilidade de 30%, é muito comum em relação com outras patologias, como por exemplo os transtornos bipolares, que têm 93%. 93%. Então, o que eu queria dizer é que se você vê um organismo que está pleno de punições, que ha perdido o reforçadores positivos, que não tem um repertório comportamental para gerar-se reforços positivos e também negativos com respeito ao dor, que fica no controle aversivo, fazendo uma esquiva passiva de todos os estímulos, isolado, inativo, renunciando a muitas atividades. Bom, é muito lógico que, por exemplo, o cortisol aumente, porque o cortisol tem uma finalidade de proteção do organismo. É muito lógico também que as interleucinas, as citoquinas aumentem, porque é como que o organismo está preparando-se para ser agredido. É muito lógico também que a dopamina baixe, porque os reforços positivos baixam, mas a estimulação aversiva sube, então a serotonina também já
não permite cumprir o rol da amortiguação desses estímulos, porque já o mecanismo está saturado. Então, você tem uma integração total a partir do controle aversivo, que é um fator externo, que poderia ser o principal. O primeiro fator que gera todo o dominó, todas as cascadas, todos os conjuntos de bucles ou retroalimentações positivas, de los quais já falamos, o neuroquímico, tema inmunológico, endócrino, é comportamental, porque que gera que você perda seus reforços positivos, que o ambiente fique muito punitivo, que o ambiente seja muito punitivo, e aí também a integração cognitiva, se você quer, do comportamento verbal. Você vai ter um comportamento verbal vinculado com que você não tem recursos, com que o futuro é muito negativo, com que o mundo é muito aversivo também. Então, eu acho muito interessante essa integração. Eu acho que é muito importante para explicar a eficácia e efetividade da ativação comportamental. Considerar o controle aversivo, que eu acho que é o principal de todos estes fenômenos que estamos falando. Está na raiz de dar o start em todas essas mudanças intra-organismo, né, que de certa forma elas entram também na suscetibilidade, o contato futuro, né, dessa pessoa com um ambiente social carregado de mais estimulação aversiva, diminuição também da suscetibilidade aos poucos reforçadores positivos que estão disponíveis, né, que é o que a gente observa na depressão. Sim, assim mesmo, Paulo. Então eu considero muito interessante também, dentro das hipóteses comportamentais, a hipótese principalmente que falam de a perda dos reforços positivos, de a saciedade com respeito mais. Eu acho que é muito importante, você tem um paper com respeito a isso, da importância de dar muito ênfase no fenômeno da depressão, do transtorno depressivo maior, do controle aversivo e um ambiente que gera muitos estímulos aversivos. Então, isso tem muita racionalidade e muito sentido para integrar as diversas hipóteses etiológicas que eu acho que não são competitivas, mais complementares. Sim, assim mesmo. Contextualizando vocês, né, tem trabalhos a gente conversa muito, né, mas eventualmente a gente não sabe exatamente tudo que o Marcelo está trabalhando, assim, ele não sabe exatamente tudo com que eu estou trabalhando. E final do ano passado a gente apresentou, acho que foi um simpósio, uma mesa redonda, não me lembro, num congresso da Espanha, Congresso de Psicologia Clínica, um internacional muito, muito famoso. E ficou gravado, eu fui assistir a apresentação do Marcelo e pasmem, né, era justamente ele falando dessa hipótese de síntese de hipóteses etiológicas, né, com base em variáveis orgânicas, né, e baseado todo na nossa explicação, né, da nossa proposta de ativação comportamental, que de certa forma a gente deu um foco grande no papel do controle aversivo, né, na instalação e manutenção de repertórios depressivos quando a gente atende os nossos pacientes, né. Eu falei, Marcelo, isso está muito legal, você vai ter que escrever isso aqui, né. Ele tem outro capítulo também, que ele vai voltar aqui em outro momento para falar, né, Marcelo, sobre o tratamento transtorno do pânico, né, mas isso vai ser outro capítulo, né, outra conversa. Mas inicialmente estava programado dele escrever esse capítulo sobre o transtorno do pânico, né, tratamento com eficácia do transtorno do pânico. Só que quando eu assisti a apresentação dele, eu falei, nossa, isso aqui está muito legal, você vai ter que também escrever outro capítulo para falar dessa tua hipótese aí, essa síntese etiológica que está muito bacana, né? E é claro, eu adorei, né? Obviamente, né? Porque sempre me chamou muita atenção nessas variações biológicas que a gente tem que conversar, né? A psicologia clínica, por excelência, é interdisciplinar, né? E a ativação comportamental, historicamente, dentre todas as terapias de terceira geração, tá? As hoje chamadas terapias contextuais, ela nasceu e ainda, né, está de uma forma muito protagonizada em cima do fenômeno da depressão. Então, ela nasceu já dedicada, de certa forma, a uma patologia, a uma psicopatologia, que é o transtorno que a gente chamaria hoje de transtorno depressivo maior.
Então, eu não vejo possibilidade de avanço da ativação comportamental se não em estreita conversa com as ciências biomédicas também, né? Porque esses dados, né, hipótese monoaminética, hipótese neuroanatômica funcional que você explicou aqui tão bem, né, hipótese imunológica, né, de fato, né, essa síntese que você fez, todas elas caminham juntas, né, quando a gente passa a entender essas interações que o organismo tem com o seu meio social, e aí a gente está falando, né, de controle aversivo que levou esse cliente a estar depressivo hoje, e o que está acontecendo dentro do organismo. O que está acontecendo dentro do organismo? Prova disso que tem um monte de dado, por exemplo, né, de que indivíduos depressivos, alguns indivíduos depressivos não têm qualquer alteração serotoninérgica, né, que são contra-exemplos que levam a entender que, olha, não dá nunca para a gente entender que essas variações monoaminérgicas, por exemplo, né, uma diminuição no nível de serotonina, seja a causa de. Afinal, existem depressivos que não têm qualquer tipo de alteração. Mas, no entanto, existe uma regularidade com que, via de regra, as pessoas que preenchem critérios diagnósticos para transtorno depressivo maior apresentam essas variações de serotonina, dopamina, noradrenalina, né? E o que acontece? O que tem de irregular no ambiente dessas pessoas, né? Tem a luta, tá? A luta para lidar com esses desafios de controle aversivo. Isso é comum na vida das pessoas que estão desenvolveram depressão, né? Salvo algumas situações, como as situações de luto, que eu acho que não deixa de ser também, né, um evento aversivo incontrolável que acontece na vida da pessoa, e de repente a pessoa já não tem mais aquela fonte de reforçamentos positivos da pessoa querida que se foi, por exemplo, né? Marcelo, muito bacana, tá? Deixa eu mostrar o livro para as pessoas que ainda não conhecem o livro, né? Eu acho que todo mundo fica curioso para saber, pô, mas mostra a capa do livro aí, de que livro que eles estão falando? São tantas lives. O livro é esse, tá? Transtornos Psicológicos, Terapias Baseadas em Evidências, do qual o Marcelo tem 2 capítulos. Um deles versa sobre isso que a gente está conversando hoje, né? Da ativação comportamental, essa integração entre as teorias etiológicas, né? Biomédicas e comportamentais. E tem um outro capítulo que depois a gente vai conversar para falar do tratamento do transtorno do pânico. Então tá... E, não sei se você viu, Marcelo, mas para nossa felicidade, semana passada, tá? Semana passada a gente, em algumas categorias do ranking da Amazon, a gente estava em primeiro, o livro. Sim. O livro foi lançado semana passada e acho que umas 2 categorias lá estavam em primeiro, né? Varia muito, né? Muito dinâmico esse ranking da Amazon, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro jeito, mas o fato que a gente atingiu lá o pódio, né? O ponto mais alto do pódio, já na semana de lançamento, né? Que é uma grande satisfação, né? E o livro mostra que está tendo uma aceitação muito boa, né? Pessoas brilhantes, né? Convidadas, e um livro internacional, né? Temos Paraguai, temos Argentina, como você, né, Marina, temos Espanha, temos Venezuela, o José já esteve falando aqui junto com a Thaisa, e muitos colegas brasileiros aí. Ativação comportamental, né, Marcelo? Você trabalha com TCC também, tá? Vou aproveitar, deixa aqui, que é uma questão aqui que o Pedro está colocando aqui, tá? Na rede social. Qual que é a diferença fundamental entre a terapia cognitiva para a depressão e ativação comportamental no tratamento da depressão? Estou entendendo que o Pedro está falando aqui da terapia cognitiva beckiana, né, Pedro? Bom. A terapia cognitiva de Beck realmente tem um componente comportamental muito importante, que é a ativação comportamental com os schedules, o domínio e agrado das atividades, mas é um componente, o primeiro componente, porque se você analisa o protocolo, você tem psicoeducação, activação comportamental com respeito a, é muito restringida em comparação com a ativação comportamental pura. E depois você trabalha com as cognições automáticas e posteriormente com as cognições mais fundas, as crenças nucleares ou supostos depressógenos.
Na ativação comportamental, que há vários protocolos, eu muito recomendo você, porque Oh, maravilha. é muito legal, porque tem muito sustento. Você vai trabalhar de uma maneira puramente comportamental com muitas coisas, por exemplo, que não tem na terapia de Becky. Por exemplo, o trabalho nos valores, que é fundamental, porque se você está pensando isto comportamentalmente, com a teoria dos marcos reacionais, por exemplo, os valores geram cambio das funções dos estímulos. Isso é muito importante. Com os valores você vai dirigir quais são as atividades que seu cliente, seu consultante vai a tentar fazer, que não é o mesmo fazer atividades prazerteiras, que atividades que tenham que ver com os valores do cliente. Isto é muito mais significativo e produz uma generalização maior do comportamento do búsqueda da atividade, do búsqueda da recompensa mais que de esquiva. Então, todo o que seja a terapia de ativação comportamental trabalha muito com as atividades, o planejamento das atividades, o monitoreio das atividades, é muito mais fundo que a ativação comportamental. A terapia cognitiva, que é um componente, é uma parte principal, porque isso também é muito interessante, que no protocolo de Becky você não trabalha com as cognições ao princípio, trabalha com as cognições a partir da quarta, da quinta sessão. O primeiro que você fez há muita polêmica com respeito a si. Hay meta-análisis, hay estudios de Dobson, de Sonia Dijan, que sugieren que o que é efetivo na terapia cognitiva é a ativação comportamental também. Um clássico, né? Estudo clássico ainda da década de 90. Sim. Então, a diferença são os componentes, que a terapia cognitiva tem componente comportamental, de identificação das cognições, de rebatimento cognitivo, é que a ativação comportamental é mais funda porque você tem a identificação dos valores dos clientes, como estes valores podem transformar-se nas atividades, é um pouco mais fundo com respeito à fundamentação comportamental etiológica do transtorno depressivo maior. Terapia cognitiva tem mais trabalho com as cognições, porque, segundo a terapia cognitiva, segundo a hipótese de Becky, etiologicamente as cognições são a raiz da depressão. Depois, Becky, com respeito à evidência, moderou um pouco esta hipótese e tentou fazer interfaces com o ambiente, interfaces com a genética, com muitos fatores que também são importantes. Ele é um pesquisador, né, agora, né? Sim. Já fora da ativa há muito tempo, né? Mas muito humilde, né? Eu acho que o Beck é grandioso, né? E indiferente de você ter um entendimento filosófico de pano de fundo behaviorista ou cognitivista, o fato é que o papel entenda como determinação, modulação do pensamento sobre os estados afetivos, né? Ele é inegável, né? Se vai ser causa-consequência, isso aí cada qual vai criar de uma forma diferente. Mas o fato é que no fenômeno clínico os nossos clientes trazem pensamentos de autoculpabilização, muitas ruminações, sim, pelas vontades torcidas em grande extensão, né, da leitura da realidade, né, porque eles estão com foco muito no que não deu certo, no que fracassou. Isso é inquestionável. Isso é uma contribuição única do Beck, né? Eu queria aproveitar, vou pedir uma licencinha para você, Marcelo, tá? Já que estamos falando de ativação comportamental, tá? Eu queria divulgar aqui para vocês o nosso treinamento intensivo em ativação comportamental do IAC, tá? De 4 dias, ele vai acontecer agora em maio, tá? A versão online, mais uma edição online que a gente está fazendo, tá? Ele é muito bacana, tá? Conforme o nome próprio indica, ele é um treinamento, tá? Então muito envolvente, tá? Muita atividade, mexer com instrumento e roleplay, e aprender e praticar de fato, né?
a nossa ativação comportamental IAC, que é a mesma que traz no livro, né, que a maior parte das pessoas aí que já leu o livro e gostou e quer aprender a aplicar, fica aí o convite para fazer o nosso treinamento. Outro curso aqui do IAC também, esse é de 1 ano, tá? O nosso tradicional formação em terapia comportamental, tá? Que esse ano a gente vai começar agora em maio, tá? Então ainda há tempo para inscrições. Mais ou menos, né, uma periodicidade de um encontro por mês, também vai acontecer de modo online, tá? Eu e Juliana que estamos dando aula aqui. E começamos agora em maio e vamos até dezembro. Então fica o convite aí, né, para quem se interessou e quer aprofundar um pouco, né? Esse curso aborda de formação todas as grandes terapias de terceira geração, como a DBT, a FAP, a ACT, além, é claro, como não seria diferente, a ativação comportamental, né? Então fica o convite aí, né? Marcelo, considerações finais, né? Primeiro, né, desde já eu gostaria muito de agradecer a tua participação, tá? Eu confesso que eu estava ansioso para te ouvir falar, afinal, né, tem um capítulo meu de ativação comportamental e na sequência o capítulo 2 é o teu, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeado de ter um capítulo meu ao lado do seu, tá? Porque você é um profissional, eu admiro demais, né? Essa interlocução que você tem com as outras ciências, né? Quase ninguém tem. Essa que é a verdade, tá? Quase ninguém tem, excepcionalmente porque você é um terapeuta, né? E via de regra já é difícil os terapeutas olharem, conseguirem consumir literatura da própria área, quanto mais, né, consumir literatura científica de áreas interdisciplinares, como a medicina, muito provavelmente porque você dá aula em cursos de graduação de medicina, né? Creio que você foi aprendendo, né? E tendo essas sacadas tão legais, né? De conseguir fazer essas articulações do que a gente faz na clínica, né? Enquanto terapeutas comportamentais, né? Com o excelente conhecimento que essa área biomédica traz e acrescenta de uma forma tão grandiosa para a gente conseguir explicar, né? Tema de hoje, a depressão. Então eu deixo aberto aqui para as suas considerações finais. Bom, Paulo, muito obrigado. A honra é minha, eu estou muito honrado, muito feliz. Muito obrigado para você por todas estas oportunidades. Bom, o síntese. É muito importante o fator comportamental. Por exemplo, a diferença de outras hipóteses da psicologia. O factor comportamental tem uma base neurológica que você pode referendar, que você pode comprovar, o mecanismo da recompensa no cérebro, por exemplo, as funções dopaminérgicas. Então, eu acho que é fundamental para integrar todas as hipóteses da depressão, que é um fator descuidado, porque há uma espécie de mútua exclusão entre essas hipóteses comportamentais e as hipóteses mais biológicas ou biométricas. Eu acho que, neste caso, seria muito importante integrar estas coisas, porque fica todo com muito senso, com muito sentido, com muita coerência. Também como nas hipóteses evolutivas, todas as hipóteses evolutivas necessitam um análise molecular, porque são molares, são muito gerais. Um análise molecular de quais são os elementos. A parte comportamental é fundamental. Então, Paulo, muito obrigado por este convite. Eu estou muito honrado também por participar no livro com você e muitos outros colegas muito legais, muito excelentes, muito proficientes. Eu estou muito escolhi a dedo. Foram escolhidos, selecionados a dedo. Sim, sim. Eu recomendo muito também, porque eu acho que é muito interessante. Bom, este livro é muito importante para compreender a depressão de um ponto de vista comportamental, e também os cursos, porque é muito importante. A activação comportamental dos meta-análises 2020, Team Quispers, é o que tem o tratamento que tem o maior efeito no transtorno depressivo maior. E não é somente maior efeito, maior sustento teórico também. Se pode integrar com outros, a diferença de outras teorias que não têm uma possibilidade de anclar em outros processos. São teorias muito
isoladas. A teoria interpersonal, por exemplo, seria um exemplo de uma teoria que fica muito difícil de integrar com fenômenos. Ficou isolada, né? Tem uma efetividade maravilhosa no tratamento de depressão, mas a teoria que embasa, né, a prática ali ficou meio isolada de fato. Sim, assim mesmo. Então, o tema comportamental é fundamental. E não é incompatível com os fatores neuroquímicos, neurológicos, imunológicos, endocrinológicos. É muito fácil de integrar. Ou mesmo com as hipóteses evolutivas, que são molares, são muito gerais. Não falam de quais são os elementos que geram este behavioral shutdown, por exemplo, não? Uma hipótese evolucionista. Bom, a redução dos reforços positivos, a presença de punição, a extinção operante, a presença aleatória de estímulos aversivos. Bom, então você tem um ambiente punitivo que gera uma enorme quantidade de modificações e que reforça comportamentos de isolamento, de esquiva passiva, o controle aversivo. Então, é muito interessante a parte comportamental, é uma parte um pouco descuidada por outras áreas mais neurológicas, endócrinas, mais biomédicas. Eu concordo muito contigo, né? Eu acho que é só na síntese que a gente consegue algo com uma coerência maior, né? E isso facilita também o nosso trabalho com os colegas psiquiatras, né? Essa que é a verdade, né? Entender, né, a importância da medicação, por exemplo, né? Marcelo, novamente, muito obrigado, tá? E eu te espero para o próximo programa aí, tá certo? Paulo, gente, muito obrigado, tá? O livro está disponível na Amazon, tá? Para venda, né? No próprio site da editora Manoli também tem, e outros sites de revenda de livros, aí vocês já conseguem encontrar também os que estiverem interessados, né? Aproveitem, porque nesse ritmo de vendas aí eu acho que ele vai acabar logo, tá certo? Muito obrigado por estarem com a gente até agora. Marcelo, abraço e abraço para todo mundo aí. Até terça, o próximo encontro a gente vai falar de realidade virtual, tá? No tratamento da fobia social. Vamos ter aqui os doutores Tito Paz Neto e a doutora Cristiane Gerbara, do Instituto de Psiquiatria da USP. Vai ser terça-feira às 4 horas agora, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.